Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos de volta para mais uma semaninha de aula online. Espero que vocês tenham descansado bastante no feriado, renovado as energias e pronto para mais praticamente um mês aí de aula, não é isso? Bom, gente, na aula de hoje, de número 118, a gente vai falar sobre os polígonos regulares circunscritos, ou seja, os que estão do lado de fora da nossa circunferência. Quem quiser acompanhar pelo livro, né? A gente começa na página 402. Bora começar. Então, eu vou desenhar primeiro um polígono qualquer, regular. Mas, professor, esse polígono está inscrito. Sim, ele está inscrito. A gente vai, na verdade, fazer uma relação entre o polígono inscrito e o polígono circunscrito, tá bom? Então, sempre vai poder usar essa relação que a gente vai fazer agora. Então, a gente pegou esse polígono regular, que no caso é um hexágono bonitinho, e ele está inscrito na nossa circunferência. Se ele está inscrito na nossa circunferência, nós aprendemos a identificar alguns elementos, né? O primeiro foi o lado do hexágono, vou chamar de LN, L minúsculo, tá bom? Lado. Esse N significa que é o número de lados do polígono, tá? Então, se o N for 5, significa que tem 5 lados, né? É uma nomenclatura que o livro usa, tá, galerinha? Então, esse é o lado. Aí, a gente aprendeu o raio, certo? Que sai do centro da circunferência e encontra qualquer um dos vértices. Nós também aprendemos uma palavrinha nova, né? Um elemento novo, que é o apótema, que sai do centro da circunferência, mas forma um ângulo de 90 graus, dividindo esse segmento em duas partes iguais, vocês estão lembrados? Então, aqui forma um ângulo de 90 graus e esse ladinho é exatamente igual a esse outro daqui, né? Que divide o lado do polígono em duas partes exatamente iguais. Claro que a gente tem esse ângulo também, que é metade do ângulo central, que a gente viu de acordo com cada polígono que esse ângulo iria mudar. Beleza, esses foram os elementos que a gente aprendeu dentro do polígono inscrito. Agora vamos para o polígono circunscrito. Estão vendo agora que tem um polígono circunscrito desenhado aqui do lado de fora da nossa circunferência. Beleza. Esses elementos de dentro continuam. O que agora agora a gente vai fazer com o polígono do lado de fora? Exatamente a mesma coisa. Vou determinar aonde está o lado desse polígono. Vou pegar um qualquer. Então, vamos pegar o lado do polígono do lado de fora, vamos chamar de LN também, só que um L maiúsculo, tá bom? Para diferenciar que esse polígono é maior do que esse daqui de dentro, né? Lógico. Agora, iremos traçar o raio e a apótema do polígono circunscrito, do polígono maior, que está do lado de fora. Então, vou traçar, tracei essa retinha. Percebam que essa retinha é a apótema, ó, forma com um lado um ângulo de 90 graus, logo ela é a nossa apótema, um A maiúsculo porque é a apótema maior, tá? Mas ao mesmo tempo ela é quem? Ela é o raio da nossa circunferência, ó, do centro até encostar na circunferência, tá certo? Ó. Eu escolhi, claro, essa apótema propositalmente para mostrar que eles são iguais. É lógico que se eu pegar esse raio aqui, não vai ser igual à apótema do polígono, mas quando eu escolho esse, ele fica justamente na mesma posição, tanto da apótema quanto do raio da circunferência, tá certo? Beleza, agora vamos ver as relações que a gente consegue tirar daí. Lembrem o seguinte, nós tínhamos... Quando a gente estudou as três relações entre polígonos semelhantes, eram em polígonos inscritos na circunferência. Vocês lembram que era assim, o perímetro de um polígono pequeno, do 1, com o polígono 2, era proporcional ao lado 1
e ao lado 2, assim como o perímetro também era proporcional ao raio do círculo 1, como do círculo 2, assim como a apótema do polígono 1 e a apótema do polígono 2. Eram 3 relações, tá certo? Era o perímetro é proporcional aos lados, o perímetro é proporcional aos raios e o perímetro é proporcional às apótemas, certo? Dos polígonos regulares, porque eles são sempre semelhantes. Esses 2 polígonos, o que está inscrito e o que está circunscrito, são polígonos regulares semelhantes. São 2 hexágonos, são hexágonos que têm lados proporcionais e que têm ângulos congruentes, correto? Então, eu posso comparar esses 2 polígonos. E nós vamos usar, claro, o que nos convém, o que aparece os elementos para gente. Eu não preciso do perímetro. Eu vou usar o lado do polígono, não preciso calcular o perímetro, apesar de que é fácil calcular o perímetro sabendo o lado, tá? Então, eu vou comparar o lado do polígono pequeno, que é o Lzinho, com o lado do polígono grande. Lembra? Esse aqui é o inscrito e esse é o circunscrito, tá certo? O inscrito é o menorzinho e o circunscrito é o maior. E vou comparar ou com o raio ou com a apótema. Eu não vou usar o raio, porque os raios têm exatamente o mesmo tamanho da circunferência, tá certo? O raio do polígono que está inscrito nessa circunferência é o mesmo do polígono que está circunscrito. Então, eu não vou usar o raio, tá? O perímetro também não vou usar porque eu não preciso fazer essa conta, mas quem quiser pode até usar o perímetro, não tem problema. Mas aí é mais uma conta que vai ter que fazer, é desnecessário. Vamos analisar as apótemas. A apótema do polígono inscrito, que é a N, que é a vermelhinha, sobre a apótema do polígono circunscrito, que é a maior, que é a verdinha. Mas acabamos de ver que essa apótema coincide com o raio da circunferência, certo? Então, a nossa relação vai ficar lado menor sobre lado maior do polígono de N lados, correto? Será proporcional à apótema do polígono menor sobre o raio da circunferência. Não preciso encontrar a apótema maior, já que é o raio, tá? Então, não tenho que me preocupar com a apótema maior, e sim com o raio da circunferência. Então, essa relaçãozinha é a que a gente vai utilizar para conseguir resolver todos os exercícios que aparecem em polígonos circunscritos. Sempre que ele falar em circunscrito, meio que obrigatoriamente ele vai falar sobre inscrito também, tá? Se ele não falar, a gente pode utilizar dos nossos estudos de polígonos inscritos, porque a gente já sabe resolver as várias relações que existem entre raio, apótema e lado de polígonos inscritos, tá bom? Caso ele não fale, tá, gente? Mas normalmente ele faz essa associação entre inscrito e circunscrito, tá bom? Vamos ver um exemplo onde a gente vai aplicar essa formulinha. Lado do polígono inscrito, lado do circunscrito, apótema do inscrito, raio da circunferência, tá? É o lar, né? Ó, lar. E a gente põe o lado maior embaixo pra gente terminar a nossa continha, para ficar direitinho. Bom, gente, então, além dessa formulinha que a gente vai ter que utilizar nos polígonos circunscritos, a gente não pode esquecer das relações que existem entre polígonos inscritos, tá? Do que a gente aprendeu, do triângulo, do quadrado, do hexágono, ou até mesmo de outro polígono, que a gente utilizava, ou das formulinhas, olhando ali, já que vocês anotaram quais são as formulinhas, né? Existem as formulinhas, né? Existem 2 para o triângulo, 2 para o quadrado, 2 para o hexágono e 2 para um polígono regular qualquer, né? Estão lembrados? Se não lembrar, eu também falei sobre a gente utilizar
o famoso triângulo, né? Onde aqui sempre é a apótema, aqui sempre é o raio, aqui é sempre o lado, dividido por 2, né? Que seria esse triângulo aqui. E este ângulo alfa, né? Ó, este ângulo alfa muda de acordo com o polígono, né? Então, vocês não podem esquecer que a gente pega 360 graus, divide pelo número de lados e acha um ângulo, só que na verdade aqui seria tipo um alfa dividido por 2, né? Porque o alfa seria esse ângulo central todo, mas se eu pegar só esse pedacinho, eu divido ele por 2, que a gente já viu lá nas outras aulas anteriores, né? Que a apótema é a altura, bissetriz e mediatriz, mediana, né? Então, divide o ângulo por 2. Então, esse ângulo alfa é o ângulo central, mas eu divido ele por 2 para poder fazer as continhas. Aí a gente usou seno ou cosseno, né? Então, aqui vocês podem usar o seno ou o cosseno, ou, se não quiser, lembrar, né, das fórmulas, tá certo? Seno e cosseno, se quiser fazer por eles, dá super certo, como também pode usar as fórmulas que a gente aprendeu na semana passada, certo? Lembrando, 2 para triângulo, 2 para quadrado e 2 para hexágono ou outra figura qualquer, né? Que eu pedi para vocês anotarem bonitinho numa tabelinha, né? Para não esquecer, ok? Ou olha no livro, nas páginas anteriores, se vocês estão seguindo por aí. Então, é uma junção do que a gente viu na semana passada, mais esta formulinha agora para a gente trabalhar os polígonos circunscritos. Bom, no nosso livro só tem 4 exercícios sobre esses assuntos, tá? Então, nós vamos fazer pelo menos 3, né? Para que sobre pelo menos algum para vocês treinarem. Eu sempre gosto de trazer um outro exemplo, principalmente de um polígono fora dos básicos que ele sempre usa, né? Que é o triângulo, o quadrado e o hexágono. Eu sempre gosto de trazer um outro, tipo um pentágono, um octógono, enfim, porque esse tipo de polígono cai muito, principalmente em concursos de escolas militares, né? E os meninos, principalmente, estão sempre muito ligados nisso daí. Quer dizer, não todos, mas a gente, como escola militar, a gente também tem que preparar vocês para esses concursos, tá certo? Bom, vamos lá para o nosso livrinho, na página seguinte, né? 403. Vamos lá. O primeiro exercício é calcule a medida do triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência cujo raio mede 2 raiz de 3. Bom, gente, ele fala sobre o polígono circunscrito. Lembrem, se ele fala sobre o polígono circunscrito, eu já vou usar a formulinha ln sobre Lzão maior igual a N sobre o raio. Essa fórmula, sempre que falar circunscrito, a gente vai utilizar ela. O que ele deu pra gente? Deu que o raio é 2 raiz de 3. Bom, mas só o raio não me adianta, tá faltando 3 elementos, tá certo? Mas nós sabemos que no triângulo equilátero, nós temos a relaçãozinha entre lado, apótema e raio, né? O triângulo equilátero inscrito, nós aprendemos as relaçõezinhas, correto? Professora, não tem jeito, temos que decorar as formulinhas. Tem que decorar a formulinha, galera. Não tem para onde fugir, tá? Ou, que nem eu sempre falo para vocês, vocês também podem usar o famoso triângulo retângulo, onde a gente pode usar seno, cosseno e tangente. Mas, lembrando, A, R, L sobre 2 nunca vai mudar. O que muda é este ângulo aqui, correto? Que no caso do triângulo equilátero é 60 graus. E aí vocês podem usar seno ou cosseno deste ângulo, tá bom? Mas eu não quero resolver por isso aqui, professor. Eu quero resolver pelas formulinhas. Então, vamos lá na página 398, ou vá lá no seu caderno que eu pedi para você anotar e pegue as formulinhas. A fórmula é
do triângulo equilátero é que o lado e a apótema são exatamente iguais a r raiz de 3 e r sobre 2, correto? Então, vamos substituir, né? Sabendo essa formulinha, eu pego o raio e jogo aqui, ó. Aqui e aqui, né? Ó, o lado vai ser 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Isso aqui é raiz de 9, que é exatamente 3, logo o nosso lado é 6 centímetros. E a apótema vai ser R, que é 2 raiz de 3, dividido por 2, logo raiz de 3 centímetros, que a gente vai cortar o 2 com 2. Pronto, agora que eu tenho o lado do inscrito e a apótema do inscrito, a gente vai substituir aqui, ó, o lado do inscrito e a apótema do inscrito. Então, o lado é 6 sobre o lado grande é igual a apótema, que é raiz de 3, sobre o raio, que é 2 raiz de 3. Bom? Sim, quem quiser pode cortar ou pode multiplicar cruzado. Acho mais fácil a gente cortar. Aqui dá 1, né? L vezes 1 é L. 6 vezes 2 é 12. Prontinho. Então, galerinha, além dessa formulinha do circunscrito, a gente tem que ter em mente essas daqui das aulas anteriores do inscrito, tá? Não pode esquecer, tá bom? Nessa SD é o que a gente vai mais usar. É inscrito e algumas vezes circunscrito, tá bom? Esses aqui a gente sempre vai utilizar. Vamos fazer um outro. 39. Calcule a medida do lado do quadrado circunscrito a uma circunferência de raio que mede 8. Exatamente a mesma coisa, percebam? Só o que mudou? A figura. Nós temos um quadrado e uma circunferência de raio 8. A formulazinha é exatamente a mesma, L pequeno, L grande, o nosso lar, né? Lar. Aí, eu tenho que o raio é 8, mas agora se trata de um quadrado. Um quadrado, eu tenho que lembrar quais são as formulinhas do lado e da apótema no quadrado, certo? No quadrado é R raiz de 2 e a apótema é R raiz de 2 sobre 2, tá? Essas são as duas formulinhas. Ou olhem no caderninho de vocês, ou olhem na página 398 e 399, tá? Aí direitinho, tá? Sabendo isso e sabendo o raio, eu consigo fazer a continha que eu preciso. Do mesmo jeito, professora, não quero lembrar, decorar essa fórmula. O que eu vou fazer? Usar seno e cosseno naquele triângulo famoso aqui, ó. A, R e L sobre 2, onde agora eu vou usar o ângulo do quadrado. Quadrado, eu pego 360, divido por 4, porque é um quadrado, eu encontro 90 graus. Ah, o ângulo central é 90 graus, como aqui é uma metade, né? Sempre a metade, vai trabalhar com 45 graus e eu faço seno e cosseno. Então, como eu já falei, uma opção de vocês. Bora resolver. Se o meu raio é 8, então aqui o meu lado vai ficar 8 raiz de 2. Se o meu raio é 8, o nosso A vai ficar 8 raiz de 2 sobre 2, logo é 4 raiz de 2. Venho para cá agora, já que eu tenho o lado e a apótema do quadrado inscrito, tá? Então, o meu ladinho é 8 raiz de 2, o meu ladão eu vou descobrir, o meu apótema é 4 raiz de 2 e o raio é 8, tá? Posso cortar, multiplicar cruzado. Dessa vez eu vou multiplicar cruzado, ó.
4 raiz de 2 vezes o L é igual a 8 vezes 8 raiz de 2. Logo, o nosso L vai ser 8 vezes 8, 64 raiz de 2, dividido por 4 raiz de 2. Corto raiz de 2 com raiz de 2, 64 dividido por 4 é exatamente 16 centímetros. Prontinho, achei o lado do quadrado circunscrito. Beleza? Pronto. Então, também do mesmo jeitinho, não se esqueçam dessas formulinhas aqui, galera. Próximo é o 40, é lógico, vai ser um hexágono, né? Então, do mesmo jeitinho, venho aqui, o nosso lar, né? Ó, lar. Embaixo eu ponho o L maiúsculo, tá? Ele fala que o raio é 4 raiz de 3 centímetros, mas agora nós temos um hexágono, então a gente tem que lembrar do hexágono inscrito, tá certo? Lembrar das formulinhas do hexágono inscrito, que o lado e a apótema são iguais a... O hexágono é fácil porque o lado é exatamente igual ao raio, e a apótema é R raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Nem vou falar do triângulozinho, porque eu acho que vocês nem querem usar esse triângulozinho. Querem usar só essa formulinha aqui, né? Então, vamos lá. Ó, se o lado é igual ao raio, o lado é exatamente 4 raiz de 3. A apótema vai ser o raio, então... 4 raiz de 3 vezes 3 dividido por 2. Então, aqui fica 4 vezes raiz de 9, que é 3, dividido por 2. Isso dá exatamente 6, né? 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6 centímetros, lado 4 raiz de 3. Bora substituir aqui. O meu Lzinho é 4 raiz de 3, o meu L grande eu não sei, a minha apótema é 6 e o meu raio é 4 raiz de 3. Então, nós temos 6L igual a 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. 6L é igual a 4 vezes 4 é 16, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Logo, L é 16 vezes 3 dá 48, dividido por 6, isso dá exatamente 8 centímetros. Prontinho, encontramos os lados dos polígonos circunscritos. Lembrando sempre dos polígonos inscritos, tá? Não pode esquecer de jeito nenhum. Formulinhas sempre na página 398 e 399, tá bom? Além das aulas, das videoaulas também, que eu falei sobre cada um deles, tá? Agora eu vou para o último eu deixo para vocês desse exercício, que é sobre o hexágono. É outro sobre hexágono, então já dá para fazer com base nesse exercício 40. E eu vou fazer um sobre um outro polígono qualquer, porque pode acontecer de vir sobre um outro polígono qualquer, né? Vamos lá? Como eu falei, apareceu um outro polígono que no caso é um pentágono, tá? Então, ele diz que o comprimento da circunferência mede 10π. Então, se o comprimento mede 10π, a gente já descobre o raio, porque comprimento é 2πr, isso é igual a 10π. R vai ficar 10π dividido por 2π, e isso é exatamente igual a 5 centímetros. Então, já achei o raio. Ele quer saber a razão entre os lados do pentágono inscrito e circunscrito. Ele quer a razão, que é uma divisão entre o Lzinho e o Lzão, certo? Do inscrito, do circunscrito. Nós sabemos que essa forma é o lar, certo? O lar. Falta o raio, eu já tenho. Falta eu descobrir a apótema. Essa apótema é a apótema do nosso polígono inscrito. Tá vendo esse triângulo aqui? Aqui eu prefiro não decorar a fórmula, mas é com vocês.
Eu prefiro usar seno e cosseno nesse caso aqui, né? Como que vai ser aqui o nosso triângulo? Olha lá, ó. O meu triângulo é formado. Fez para o outro lado, mas não faz diferença. 90 graus AR. Eu só preciso descobrir o A. Eu nem preciso do L, mas também conseguiríamos resolver, porque aqui é o L sobre 2, correto? Este ângulo aqui, quem é? Ó? Ele te deu até uma dica, ó. Cosseno de 36 é 0,8. Mas, professora, e se ele dá vários outros cossenos para a gente prestar atenção, ver se a gente sabe, né? O que a gente vai fazer? 360 graus dividido pelo número de lados, nós temos 5, porque é um pentágono, certo? 5 lados, divido por 5, isso é exatamente 72 graus. Mas isto é um ângulo central. Como eu só uso metadinha aqui para formar esse triângulo, eu divido 72 por 2, que é exatamente o 36 graus que aparece aqui, ó. Tá certo? Exatamente esse. Ele podia dar seno, cosseno, tangente para saber qual que você vai usar, né? Mas aí vai de vocês. Vamos lá. Com quem que eu vou usar? Olha, se o ângulo tá aqui, esse aqui embaixo é o meu cateto oposto. O que está do ladinho dele é o cateto adjacente e a gente sabe que o raio sempre vai ser hipotenusa porque está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. A gente sabe que tem um aqui também, então o oposto é sempre a hipotenusa, tá certo? Então, se eu tenho A e R, que é cateto adjacente e hipotenusa, é lógico que a gente vai usar cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual é o ângulo que eu vou usar? 36 graus. Qual é o valor do cosseno de 36 graus? 0,8. Isso é igual ao cateto adjacente, que é o nosso apótema, sobre a hipotenusa, que é o nosso raio, que a gente acabou de descobrir que é 5. Logo, aqui posso botar um 1, né? Ou 5, passar para lá multiplicando. 5 vezes 0,8, a nossa apótema é exatamente 4 centímetros, correto? Sabendo que a apótema é 4, eu venho para cá, ó. A minha razão entre o lado do inscrito e do circunscrito é exatamente a apótema 4 sobre o raio 5. Acabou. Achei qual é a razão. Professor, ele poderia pedir o lado? Poderia pedir o lado do circunscrito, tá? Porque a gente também poderia utilizar, achar o valor do lado, ou fazendo Pitágoras, né? Ou utilizando um seno ou uma tangente, depende do que ele te der. Se ele só deu o cosseno, a gente vai usar Pitágoras para descobrir o lado, tá, galera? Aí foi até um outro exercício que eu já fiz com vocês também numa outra aula. Bom, gente, ficamos por aqui nessa primeira aulinha. Na próxima aula, a gente vai fazer vários exercícios sobre esse assunto e o passado também, tá? Vou usar o caderno de atividades e também os trabalhando os conhecimentos adquiridos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.